Bom, no tutorial de hoje a gente vai modelar o clássico T3 da Brown, né? Um rádio que é um ícone dentro da história do design de produto. Então vamos lá. Para começar, File, User Preferences, para configurar a configuração inicial do Blender. Para muita gente, o Blender seleciona com o botão direito, que é esquisito. Então a gente entra no Input e troca do direito para o esquerdo. Left. Quem tiver uma placa de vídeo da NVIDIA pode acelerar a performance desse habilitando o CUDA. E aí a gente diz qual placa de vídeo que a gente quer, no caso uma GTX 770. Feito isso, a gente aperta Save User Settings, que aí cada vez que ele abrir, sempre vai estar com essa configuração. Bom, depois disso a gente precisa carregar a nossa referência. Para isso eu vou olhar de frente, de topo. Então, tecla 7 para enxergar de cima. Ó, tá como perspectiva ainda, então eu mudo, clico em 5 para ficar a vista ortogonal de cima, porque só na vista ortogonal vai aparecer a referência. No caso aqui, eu preciso habilitar o menuzinho lateral aqui, tanto clicando por aqui, quanto usando a tecla N. Bom, aqui embaixo vai ter o Background Images. Add Image, vão aparecer as opções, Open, vou lá na pasta, e pego a minha referência, no caso essa aqui que está bem de frente, Open Image. Bom, a partir daí eu vou começar a modelar. Então eu clico aqui no Create Cubo. Agora que o cubo está aqui, eu preciso deixar ele do tamanho correto. Para isso eu entro no Edit Mode, Wireframe para eu poder enxergar a referência atrás. E aí eu vou fazer assim: A para desselecionar tudo, B para selecionar através de uma janela, e seleciono esses dois de cima, puxo até aqui em cima. A para desselecionar, B para selecionar com a janela esses dois de baixo aqui. A para desselecionar e B para selecionar com a janela. Eu seleciono com a janela porque na realidade tem um vértice em cima e embaixo. Se eu clicar diretamente sobre o vértice, eu vou estar selecionando só o vértice de cima e não o de baixo. A, B, faço de novo a janela, e com isso eu tenho a base do rádio. O T3 no caso ele é um pouco mais alto, então eu vou mudar aqui para face, pegar essa face de cima e no eixo Z, ó, só onde está azul, eu vou puxar um pouco para cima. Agora está mais na proporção. Volto aqui para Edges e A para selecionar tudo. A para desselecionar e selecionar tudo. Aí eu vou usar um recurso, que é o W. Vou olhar bem de cima e vou apertar W. Bevel. E aí eu vou até ficar com um arredondamento que eu acho que é pertinente. Ele é levemente arredondado nos cantos. No Bevel, eu tenho as opções do Bevel aqui. Eu posso aumentar aqui para enxergar tudo. Ó, o principal são os segmentos. No caso, a gente vai botar aqui 4 segmentos. 5. Tá? Então, com 5 segmentos. Agora, se eu mudar aqui de novo para sólido, eu vou ver que já ficou com aquela carinha do rádio. Eu preciso agora dividir isso em duas partes. Então, vou apertar Ctrl mais R e vou clicar 2 vezes aqui no meio. E ele vai dividir, vai criar uma edge que dá um ring, né? Vai pegar todo o anel. Do teclado numérico para enxergar de frente, mudo para o aramado para enxergar selecionar o que está à frente e atrás, e mudo para face. Agora de novo fazer uma janela. B, clica e arrasta, fiz a janela. P de separate, né? Para separar. Saio do modo editar e volto para o modo objeto. Então eu tenho a parte de cima é um objeto e a parte de baixo é outro objeto. Então tem esses dois objetos. Agora a gente vai voltar a olhar de cima. Tecla 7 do teclado numérico. Bom, feito isso, agora eu tenho que retirar todos esses furinhos aqui, mais esse daqui do meio. Então, para isso, eu vou usar o recurso do Boolean, que não é a melhor forma assim de trabalhar uma mesh perfeita, mas como isso vai ser um objeto estático, se fosse ser um objeto animado, eu teria que ter mais trabalho com isso. Mas como não é, posso criar de uma forma mais simples. Quando a gente clica com o botão direito, a gente cria esse pontinho aqui. Então, isso aqui é onde vai surgir o novo objeto. Então, eu vou clicar aqui no meio desse furinho e apertar Create Cylinder.
Agora que o Cylinder criou, eu tenho o raio e a profundidade. Eu posso ir diminuindo o raio até ele ficar do tamanhozinho correto. Ó, vamos olhar. Outra coisa que eu preciso saber é que se esse meu cilindro está atravessando este meu objeto. Ó, e aí ele atravessou. 7 teclado numérico, trouxe um pouquinho para cima, Z. Vou pegar e eu preciso copiar várias vezes. Só que ao invés de ficar copiando um por um, eu vou usar um modificador que me ajuda muito nessas horas, que é o... Clica aqui na chave de bocas, Array. Array é uma cópia múltipla. Ele já cria uma cópia do lado, com a distância de 1. O relativo offset significa que ele vai copiar o mesmo objeto a um objeto de distância. É relativo ao tamanho do próprio objeto. Então eu vou ir aumentando aqui até ele se alinhar perfeitamente ali. Opa, 2,04. Aí. E vou aumentar o número de cópias até ele chegar no final. 2,02. Tá bom. 0,01. Aí, perfeito. Agora eu preciso fazer a mesma coisa para cima. Então eu vou aplicar isso. Quando eu aplicar, eles passam a ser, ó, todos um objeto só. E vou aplicar de novo o array. Outro array. Esse array vai ser para cima. Então esse aqui é o eixo X, este é o Y, esse é o Z. Então eu vou deixar no eixo X, eu quero que fique no mesmo lugar. Eu quero que ele ande no eixo Y, para cima. Então agora eu vou botar várias cópias e vou começar a distanciar elas para enxergar se chegou no ponto certo. São 11 cópias, 11 por 11 o grid. Então tá ok. Ó, se eu olhar aqui em perspectiva, se eu apertar a tecla Z, que me permite alternar aqui, ó, em vez de ficar trocando aqui, eu posso usar a tecla Z, ó. Tá? Então isso eu já tenho. Agora falta fazer a mesma coisa para cá. Então eu preciso subtrair isso aqui. Então eu vou clicar aqui e vou criar aqui de novo o cilindro. Só que agora eu vou aumentar o raio até ele ficar desse tamanho. Isso. E para ele ficar bem desenhado, eu vou passar de 32 para 64 vértices. Agora ele está um círculo mais bem desenhado. Vou puxar para cima. Então, só que para mim fazer o boolean funcionar, isso aqui na realidade é uma casquinha. Eu vou selecionar a parte de baixo do T3 e vou mudar para o layer de baixo. M para trocar de layer e clico no layer de baixo. Aí ele desapareceu, mas ele está ali na realidade, está em outro layer. Então, a parte de cima está no layer, a parte de baixo está no outro. Quando eu clico aqui em cima, eu preciso transformar isso aqui num sólido. Até porque se a gente analisar a referência, ele tem uma espessura. Então vou usar um outro modificador aqui na base, que vai ser o Solidify. O Solidify pega aquilo que é um plano e transforma num sólido com uma espessura. Então eu criei a espessura do rádio. Agora ele já parece que que tem uma basezinha de plástico. Também, antes de continuar, eu preciso aplicar. Agora eu tenho essa parte e essa. Eu preciso subtrair os dois dessa caixinha aqui. O que a gente vai utilizar hoje, aprender a utilizar, é o Boolean. As operações booleanas são como se fosse, para quem conhece o Illustrator, o Pathfinder. Eles servem para fazer adição e subtração de sólidos. Para isso a gente tem que certificar que todos os modificadores estejam aplicados. Ó, aqui não tem nada, aqui tem, ó, tem que aplicar. Apply. Então, todos eles estão com os modificadores aplicados, ou seja, os objetos estão zerados. Então eu seleciono esses dois e Ctrl J. Juntei os dois. Agora isso e isso é um objeto só. Certifico que os dois estão atravessando o objeto de fora a fora. Seleciono a base do T3. E aí pego o modificador
boolean. Vou pegar a operação difference, que é a diferença. Vou pegar o conta-gotas e vou clicar aqui. E aí ele vai subtrair. Só que eu não consigo perceber, vocês estão vendo? Por que eu não consigo perceber? Porque na realidade, ele não, ao fazer a operação, diferente de outros softwares ou do próprio Illustrator, ele não consome o objeto de origem, ele continua aqui. Então, para mim ter certeza que deu certo, eu preciso de novo aplicar o modificador. Depois que eu aplicar o modificador, eu pego esse objeto que eu usei para subtrair e posso deletar. E aí está ali, ó, a base furadinha. Tinha funcionado. Agora, eu vou de novo olhar com a tecla 7 de cima, né, vista superior, e vou criar de novo um cilindro para fazer essa basezinha aqui. Então, eu vou lá, create cylinder, vou diminuir um pouquinho o raio para ficar uma frestinha ali, e vou diminuir consideravelmente a altura. Ó. Deixei uma plaquinha ali. Agora eu vou pegar essa plaquinha e vou trazer para cima para que eu possa ver no eixo Z exatamente na altura correta. Tá, então com isso eu tenho já essa primeira base aqui do... Falta esse botão do meio. Bom, para isso, a gente pode clicar A para desselecionar e B para selecionar esses do meio e apertar a tecla I de Inset. E a gente faz ele fechar aqui. Tá? Depois, para ficar bem centralizado, a gente pode apertar Inset de novo. Um pouquinho só, que é para fazer suficiente para fazer esse friso aqui. Agora a gente já tem boa parte do que a gente precisa. Agora eu vou apertar Ctrl mais Alt. Eu vou selecionar todo esse anel aqui. E vou deletar. Ctrl mais Alt, opa. Ctrl mais Alt aqui, pegando essa borda aqui. Peguei todo esse anel. Delete, vou deletar. Agora pego a Edge. De novo, Ctrl Tab para trocar Edge, né? Ou trocando aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa volta aqui de fora e essa volta aqui de fora e vou apertar W, Bridge Edge Loops, ó, e ele vai colar ali, ó, e vou pegar essa de fora com Shift mais Alt e essa de fora com Shift mais Alt e vou apertar W, Bridge Edge Loops, e aí eu fiz o botãozinho do meio. Agora, para ter certeza que o meu botãozinho do meio vai funcionar bem, eu de novo vou mudar aqui Ctrl Tab para aparecer esse menu e mudar a face. Dá de novo mais um Inset, só para garantir. E de novo na Edge, aqui. Shift mais Alt. Para desselecionar, Shift mais Alt. Eu vou apertar W de novo, Bevel de novo, ó. E aí eu vou fazer esse cantinho mais arredondadinho desse botão, porque ele, se a gente olhar a referência, clicando no Z, ó, ele é mais arredondado. Bom, agora, esse processo que eu fiz aqui em cima, eu vou ter que fazer nesses dois furinhos que ele tem no meio. Então, clico aqui.
cylinder, cria um gigante, vou diminuir aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui, aí, um pouquinho mais, aí. E botar uma altura considerável nele. Ele precisa, ó, sempre cuidando disso, estar atravessando o objeto que eu quero fazer o boolean. Set do teclado numérico, Z, Shift D para copiar. Então agora eu tenho esses dois aqui, furinhos na posição. De novo, para facilitar, vou juntar os dois. Ctrl J. Juntei. Agora os dois são uma coisa só. Agora eu pego a base, abro a lista, pego o boolean, mudo para diferença, pego conta-gotas, clico no cilindro. Parece que não aconteceu nada, mas aconteceu. Por quê? Porque ele não remove os objetos originais. Apply. Clico nos objetos originais e deleto. Tá ali os furinhos. Então, a base para o T3, ele é um rádio bem sintético, é essa. O que falta agora é aplicar a textura e fazer a cena do render. Para criar a textura, a gente vai simplesmente clicar aqui nesse meio aqui e puxar para cima. Bom, então o que a gente vai fazer é pegar aqui essa timeline, que a gente não vai usar porque não é uma animação. A gente vai clicar aqui em cima e puxar para cima. Vai trocar aqui para o V-Image Editor. E depois clicar nessas listrinhas aqui, clica e arrasta sem soltar para o lado. E vamos trocar aqui para Node Editor, que é onde a gente vai configurar o material. Então, o que tem aqui é que a gente vai selecionar essa parte da frente aqui e criar. Bom, então a gente vai começar, a gente vai criar um novo material. Esse novo material a gente vai botar o nome de T3 Radio. A gente vai clicar aqui onde está Image Texture, Open, T3 Radio, e a gente vai pegar aqui essa textura. Essa textura vai estar disponível no Pinterest, tá? Para quem quiser seguir, aproveitar ela. Feito isso, a gente vai entrar aqui no modo editável, A para selecionar tudo, tem que ficar tudo laranja, né? E o Project from View, ele vai aparecer ali. Para a gente enxergar a textura, a gente abre aqui, ela deve aparecer ali, textura front. Ctrl setinha para cima para maximizar a vista. S de escala. Então eu vou escalonar até eu conseguir. G para poder mover, que é agarrar e mover. E aí eu encaixo aqui mais ou menos no meio. Volto a setinha para baixo. Então, agora já está com a textura correta. Se eu mudar aqui para Texture, vai aparecer a textura ali do rádio aplicada. Depois disso, eu preciso fazer essa base aqui com a textura correta. Então, Tab, para entrar no modo editável, A para selecionar e A para selecionar tudo. Então, A duas vezes, o Project from View. E aí tá ali, Ctrl setinha para cima, G, Scale. Ó, a gente tem que cuidar para que ele encaixe na posição correta, bem centralizada ali, ó. Feito isso, a gente já está com a textura quase pronta. Eu só tenho que carregar o mesmo material do resto. Então eu vou pegar aqui o material, abro a lista e vou pegar T3 Radio 01, tá? Bom, feito isso, tá ali com a textura, tá aplicado, falta essas duas coisinhas aqui, que basicamente é
eu vou clicar mais ou menos aqui, Shift A, Mesh, né? Um cubo, Tab, para entrar no modo editável, Scale em Y, Scale em X, Scale em Y de novo. Então o que a gente tem aqui, deixa eu mudar aqui para aramado, para a gente poder enxergar. É essa pecinha aqui, rotate, que fica um pouquinho acima. Então mudo o modo aqui para o Z de novo. Ó, fica um pouquinho acima do dial. Então, Tab. Eu vou fazer o seguinte, ó, mudar aqui de novo para aramado, mudar aqui para face, selecionar essa face de baixo, vou puxar ela mais para cima e vou deletar a face de baixo. Eu não preciso dela. Vou pegar aqui, mudar para Edge, selecionar essas edges aqui de cima, todas essas aqui, e de novo W, Bevel, e vou puxar até ele ficar assim. Ó. Agora vou mudar aqui também, deixa eu fechar aqui um pouquinho, Tools, Smooth, para ele ficar suavizado. Se eu olhar aqui por cima, eu tenho que adicionar o material, T3 Radius 01, o Project from View de novo, também nele, e também é só encaixar ele no seu lugar correto, aqui dentro da textura. Feito isso, ó, mudo de novo para aramado, para copiar ele aqui para cá. Encaixo ali. E vou ver aqui no modo de textura para ver como é que tá, certinho, ó. Beleza. Agora é ligar o layer da parte de trás. Temos que botar a textura na parte de trás também, de novo, o mesmo material. Só que eu tenho que abrir a malha da parte de trás. Então, Set, Tab, A, U, Project from View. E vou botar uma parte, uma bege dessas qualquer, para que ele fique todo bege. Agora eu vou selecionar tudo. Faltou um fundinho aqui, eu tenho que botar um plano no fundo para fazer a parte cinza, né, o interior dele. Então, Shift A, Mesh, Plane. Entro no modo editável. Movo para cá, para cá, para cá e para cá. E afundo isso aqui um pouquinho. Ali. Crio um novo material. Vou botar aqui uma cor cinza escura, cinza escura na viewport, que são as configurações da viewport. Com conta-gotas deixo ali. Agora ficou mais próximo. Seleciono tudo que está aqui e aperto, ó, todos os elementos do rádio, né? Então confere se não tem nenhuma câmera, nada aqui. No meu caso eu não tenho câmera. Ctrl J. Juntei tudo. Agora uma etapa muito importante, botar nome nesse objeto. Clica aqui no cubinho laranja e bota T3 rádio. Agora clico no 3, ou no melhor, Rotate 90. Trago para cima da linhazinha vermelha,
Então botei o rádiozinho de pé. Agora é criar o fundo infinito. Shift A, Mesh Plane. Entro Tab, que é o modo editável, escalono muito. Pego essa parte aqui de trás e extrudo, E de extrude, no Z, eixo Z. Clico nessa aqui e aperto W, Bevel. E aí ele faz o fundinho infinito. Bom, com isso posso trazer um pouquinho mais para frente. 3 do teclado numérico para enxergar aqui e botar o fundo bem onde acaba o rádio. Então já temos um fundo infinito. Smooth para o fundo ficar suavizado. Falta a câmera. Create, vem aqui para baixo, câmera. E aí vai ter a câmera ali. No caso eu quero que essa câmera visualizar o que a câmera está enxergando. Então eu clico e arrasto aqui para o lado. Para assumir essas abas eu aperto a tecla T e N. E vou dividir aqui de novo, porque eu gosto de ver pequenininho a câmera, não gosto da câmera muito grande. Para enxergar através da câmera, a gente, com o cursor em cima da viewport, a gente aperta a tecla 0. E aí a gente está enxergando através da câmera. Agora, com 7 eu vou enxergar de frente e com o 1 eu vou enxergar ele de lado. Aqui eu vou mudar para aramado, ó. E aqui também. Então eu consigo enxergar melhor o que está acontecendo, ó. Então no caso, a câmera aqui eu vou botar a rotação aqui em 90. E aqui também em 90. Então ficou 90, 0, 90. Então a gente já consegue perceber o rádio ali, ó. O que acontece é que essa câmera, se eu clicar aqui na câmera, está com um comprimento aqui de 35. A gente vai botar uma lente mais amigável para produto, que é 60, que ela vai distorcer menos. Aí eu me afasto um pouco do objeto, do produto. Aqui, que ele enche o quadro, mas não fique tão distorcido. Posso pegar ele e rotacionar um pouquinho, para dar um pouquinho de perspectiva. Se eu quiser controlar melhor a câmera, eu clico aqui, em qualquer lugar aqui, e pego um Empty. Empty é um objeto vazio. Então, eu seleciono a câmera e pego um limitador, que é o Track 2. Com o Track 2, eu clico no Empty. E aí eu tenho que mudar aqui, muito importante, para -Z e Y. Agora a minha câmera vai estar sempre olhando para o meu Empty. Ó, se eu mexer o Empty, então ele tem um alvo agora. Isso facilita bastante as coisas. Então vou botar o alvo mais ou menos no meio e eu posso subir um pouquinho aqui a câmera para ficar uma perspectiva um pouquinho mais de cima, assim, para mostrar um pouco do relevo, do detalhe, assim, o volume do objeto. Relevo não, né? O volume do objeto. Então a gente clica aqui e muda para Rendered, para ver ele renderizado. No caso aqui a gente vai ligar Use Nodes e Sky Texture para ter um fundinho, uma luz de preenchimento. E a gente precisa de uma Key Light, que é uma luz principal. A gente clica aqui e aperta Shift mais A para adicionar um plano, ou aqui no Create mesmo, plano. Eu prefiro usar o plano, a mesh, como o emissor de luz, né? Porque eu acho que ele dá um reflexo mais bem definido. Então eu vou criar um novo material. Para transformar o plano no emissor de luz, eu preciso criar um material que seja uma fonte de luz. New Diffuse Emission. Agora meu plano passou a ser uma fonte de luz. Eu vou aumentar a escala dele, S de Scale, para ele ficar bem grande. E vou rotacionar ele para ter aquela luz. Ó, estou rotacionando aqui na vista de front, direita, quer dizer. Vou clicar no set, que é a vista de frente. Vou girar um pouquinho o plano para ele. Afastar um pouco. deixar ele um pouco mais alto também. Vou aumentar agora a intensidade.
10. Ó, então a gente já tem o T3 ali. O que está faltando só nesse nosso setup inicial? A única coisa que está faltando é que ele é um pouco mais reflexivo, que a gente fez com o difuso. Para deixar ele mais reflexivo, a gente clica aqui no T3 Radio, vou botar aqui, vou editar, a gente vai 001, vou deixar aqui plástico. E para mim fazer esse material de plástico, eu tenho que misturar esse material difuso com o gloss. Então, vou abrir aqui, shader, mix shader, vou botar um mix shader aqui, gloss, vou botar o gloss aqui, e vou pegar no input, que é onde tem a entrada, Fresnel. Fresnel é o índice de refração que vai fazer com que a reflexão tenha um comportamento dinâmico de acordo com o ângulo, que é o comportamento mais correto das reflexões em relação ao ângulo do observador, ou seja, como a pessoa está olhando ele. E agora ele vai ter, vou diminuir aqui o roughness para 0,5, ele é meio polidinho, plástico. Então a gente vai perceber que aqui vai ter um brilhozinho, né? Então voltando aqui para a câmera, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui para GPU Compute para ficar rápido. E na configuração do render está como Full HD, eu vou botar 100% do Full HD. No sampling, eu vou dizer clamp direto e indireto, eu vou botar aqui 2 e 2, que é para ele otimizar um pouco o cálculo, tirar um pouco de ruído desnecessário. Samples, eu vou botar 200 samples no preview e 500 no render. Performance importante, eu vou botar 256 por 256, porque 64 é muito pequeno. E é isso. Agora, para finalizar, eu posso de repente testar um pouquinho mais forte essa luz. Vamos fazer um último teste, botando 15. Ó, acho que 15 ficou bom. Então, uma situação simples, mas eficiente. Então, a gente conseguiu modelar aí. Quem quiser realçar um pouco o contraste, pode criar uma cor no material do fundo. Vamos botar aqui o nome de fundo. E aí dá para brincar com a cor a gosto, né? Evitem cores muito saturadas, mas a gente pode trabalhar com desde cores vivas até aquelas cores assim mais dentro do padrão, digamos assim, do que a Braun usava. Então vamos botar aqui um cinza pouco saturado, só para revelar, destacar um pouco o rádio. Vou aumentar de novo aqui a força para 20. Eu acho que agora está valendo. Então, feito isso, troco aqui para sólido de novo. E é só apertar a opção Render. Ele vai ficar renderizando.